região, cada local delimita a questão do que é vinho, certo? Agora eu vou mostrar para vocês o que é o vinho aqui no Brasil, que isso é muito específico para o brasileiro. Temos aqui no Brasil o vinho fino e o vinho de mesa. Temos o vinho seco, temos o vinho suave e temos o vinho doce. Todos esses são vinhos diferentes. E lógico, para entender cada um desses, a gente precisa entender o quê? As uvas. Só que tem um ponto aqui que é muito importante, e é o que eu quero falar com vocês. O que sempre foi habitual durante toda essa trajetória do vinho que eu falei. O que sempre foi habitual para o velho mundo é o vinho fino e seco. Ponto 1, ponto 2, isso aqui é o que sempre foi habitual no consumo de vinho. Vinho fino e seco. Entretanto, a nossa cultura, e isso vem tudo de uma carga de história, desde aquela história que eu comecei a comentar com vocês sobre a questão dos jesuítas, dos padres que vieram para cá, e aí chegaram aqui no Brasil, cadê o vinho? Onde é que tem vinho? Já estavam acostumados, os padres europeus, né? Já estavam acostumados a provar vinhos na Europa, chegaram aqui, não tinha vinho como o de lá. E aí se vira nos 30, né? O jeitinho do brasileiro foi o quê? Foi começar a fazer o vinho com as uvas que tinham aqui. E aí começou a surgir um outro perfil de vinho. E eu falo aqui sobre o vinho de mesa e num perfil mais suave e doce. Quem aqui já provou vinho de mesa suave ou doce? Fala aí, comenta aí comigo. Quem tem esse hábito de provar, ou prova, ou já provou vinho de mesa suave ou doce. Não precisa ter vergonha não, gente. Eu comecei a provar vinho assim. Na época da minha faculdade de Direito, o que eu mais provava era vinho doce, vinho de mesa. Isso é normal. Até porque, até hoje, a maior parte do consumo de vinhos dos brasileiros é esse tipo de vinho, é este perfil de vinho. Sim, tem muita gente que inicia esse processo de aprender sobre vinhos e continua, de vez em quando, voltando no vinho suave, de vez em quando voltando no vinho doce, no chamado vinho de mesa, conforme a legislação brasileira classifica. Isso não tem problema no primeiro momento, só que isso aí vai evoluindo, você vai evoluindo com o tempo. Seu olfato e paladar evoluem, você melhora a sua percepção organoléptica e o que acontece? Você acaba pedindo, o seu organismo acaba pedindo produtos diferentes. Por isso que é normal você começar com vinho suave, com vinho doce e depois você ir migrando para outros vinhos. Os vinhos de mesa, eles são vinhos que são feitos com essas uvas que sempre foram plantadas no Brasil. Lembra que eu falei da história da trajetória do vinho? Então, a trajetória é isso. É um vinho que surgiu devido a toda uma história cultural. Isso a gente falando da Europa. No Brasil não foi diferente. O vinho surgiu pela nossa história cultural também. E o que é a nossa história cultural para o surgimento dos vinhos? Precisava-se dar vinhos para os imigrantes, para os italianos que estavam vindo, os alemães que estavam vindo, os padres jesuítas, e sim, eram feitos com os vinhos com as uvas que já existiam aqui, que são diferentes das uvas que existem na Europa. Quais são elas? As uvas que existem na Europa são chamadas de vitis vinífera. São uvas especiais para vinhos. Quando você tem a noção da base, você vai começar a perceber que tudo vai linkando. Lembra que eu falei lá da parte da trajetória dos vinhos que surgiram na Europa, numa região onde as uvas eram plantadas, um clima onde os dias mais frios, durante o dia é mais quente, durante a noite é mais frio. E assim, o que se desenvolveu numa região como essa? Uvas especiais para fazer esse produto vinho. E quais são essas uvas? As vitiviníferas. Elas são as uvas que são feitos vinhos que a gente chama hoje de vinhos finos aqui no Brasil, que a legislação própria do Brasil define que é vinho fino, que é diferente das uvas de vinho de mesa.
Agora, o que tem de diferença? Qual é o que eu falo quando eu estou falando de diferente? Primeiro, a questão do potencial de açúcar, tá? O potencial de açúcar das uvas de vitis vinífera são diferentes das uvas de vitis americanas, que são esses de vinho de mesa. Com isso, o que acontece? Quem sabe aí sobre a parte de produção vai entender. Fermentação alcoólica evolui mais facilmente, porque tem açúcar que vira álcool e por aí vai. E tem também a questão das características organoléticas. Tem substâncias nas uvas hoje de mesa, e é claro que tem muitas híbridas aqui no Brasil também que estão sendo trabalhadas, mas, em regra, a questão da característica organolética conta muito. A questão do aroma e sabor que você encontra nas uvas de vinho de mesa são diferentes das uvas de vinho e vitis vinífera. Você não vai encontrar uma garrafa lá escrito, uma rótula escrito vitis vinífera. Você vai encontrar nomes como esses que são aqui. Pinot Noir, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sangiovese, Syrah, Garnacha, Tempranillo, Touriga Nacional, Merlot, Cabernet Sauvignon, enfim. São mais de 5.000 variedades de uva. E o importante é entender essa diversidade de uvas viníferas e o que elas contribuem para essa complexidade, né, que tem no mundo dos vinhos. Para pensar. São mais de 5.000 variedades. Se a gente parar para pensar com relação à sinonímia, né, com relação a nomes, todas estas podem ter nomes diversos em outros países. Então, de 5.000, a gente pode falar de 10.000 e por aí vai aumentando. E cada uma dessas 5.000 variedades podem ser feitos em vinhos de estilos diferentes e personalidades diversas. É muita coisa para provar, né? É um joguinho que, assim, não acaba nunca. Por isso que você ter essa base de conhecimento organizado ajuda muito quando você começa a provar, entender estilos e entender personalidade. Se nesse conteúdo aqui sobre vinhos eu deixar frisado na sua cabeça que é importante essa trajetória, é importante você conhecer as peculiaridades dos vinhos em cada região que eles estão. É importante você se conhecer como provador, saber seu perfil de consumo para comprar o vinho mais assertivo e entender o que é um bom vinho. Eu já ganhei aqui você comigo para aprender mais sobre vinhos, que é isso que importa, gente. A gente realmente se desenvolver e é isso que faz parte do nosso projeto aqui do Vinho Saber Beber. Trazer essa cultura enogastronômica para vocês. Porque só você entendendo o que é melhor para você, você vai conseguir consumir o melhor vinho. Certo?